o preço dos alimentos continua pesando no bolso dos brasileiros. Enquanto o salário mínimo sobe, o custo de vida também aumenta e os consumidores enfrentam dificuldades para fechar as contas. O governo afirmou em reuniões que busca estratégias para reduzir essa alta. Enquanto isso, a sociedade tem que buscar alternativas para se manter. Para entender os desafios econômicos do momento, vamos conversar com Carla Beni, economista, conselheira do Conselho Regional de Economia de São Paulo e professora da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia e bem-vinda ao Brasil Hoje, Carla. Bom dia, Daiane. É um prazer estar aqui com vocês, viu? É uma alegria receber você, Carla, e a gente já começa perguntando por que aumenta o salário mínimo e o preço dos alimentos sobem? As pessoas não conseguem entender isso, né? Não dá nem para comemorar o aumento do salário. Quando a gente pega, Daiane, a inflação medida pelo IPCA no ano passado, ela ficou em 4,8%. Só que a inflação dos alimentos ficou em 8%. Então, esse descolamento é um reflexo, inclusive, da sua pauta anterior. Isso daí impacta até no governo, na forma que as pessoas vão fazer as compras, esse sentimento nosso no dia a dia de que a comida ficou mais cara. Então, para a gente pensar isso daqui um pouco, quando a gente pega esse dado, ele é um fenômeno que já vem acontecendo há mais de 10 anos. Só que depois da pandemia, ele acentuou muito. Então, esse tema, inclusive, foi muito bom que está sendo colocado no debate para que a gente possa produzir pesquisa e entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, nós temos as questões climáticas, que já foi totalmente abordado pelo Fernando agora, e nós temos um ponto que tem a ver com a forma no Brasil que a gente produz e quanto que a gente dessa produção exporta. E se o dólar sobe, quem produz, Daiane, tem um estímulo maior para vender lá fora. Então, acaba tendo uma quantidade menor de produtos aqui dentro. Então, não são todos os alimentos, mas são aqueles exportáveis. Então, por exemplo, o café, a carne, eles são itens muito sensíveis, porque a gente consome muito, mas quando melhora o preço, o produtor coloca uma parte maior para vender lá fora. Então, acaba faltando um pouco de mercadoria aqui. Então, são vários pontos que a gente tem para pensar, inclusive, como que a gente pode melhorar isso para todo mundo. Por quê? Eu trouxe um dado para vocês interessante. A média de quanto que a gente gasta da nossa renda com comida é de 18% a 20%. Só que para as camadas menos favorecidas, quem ganha menos, quem tem menos dinheiro, esse percentual, Daiane, pode chegar até 40% da renda. Então, esse é o grande impacto. Impacta mesmo, né? Porque pensa só, a pessoa que já recebe ali pouco, muitas vezes vive de aluguel, então tem outras coisas para pagar, né, Carla? Como que a pessoa se organiza? Isso, exatamente. E tem um dado, Daiane, que está muito preocupante, que tem um pouco a ver com o que o Fernando falou, com essa questão da obesidade, e eu trouxe aqui para gente. De 2007 até 2020, os produtos in natura e os minimamente processados subiram 260%. Só que, no mesmo período, os ultraprocessados subiram 158%. Então, essa diferença é o que está explicando as pessoas cada vez mais consumirem ultraprocessados, que é algo muito ruim para o organismo, é ruim para a saúde. Então, as pessoas também trocam. Por quê? Porque é mais barato comprar algo ultraprocessado do que o in natura, em muitas vezes. Então, isso é ruim para o país como um todo. Por isso, Daiane, que é tão importante a gente também conversar um pouco sobre alternativas, que a gente não fique esperando o governo federal fazer. Então, algumas alternativas, até sob a ótica do município. A gente precisa, Daiane, pensar nesse país em
hortas comunitárias, em restaurantes comunitários, em distribuição de cestas de hortifrutis para as pessoas. Então, o estímulo do produtor, do pequeno produtor, principalmente porque 70% do nosso prato, Daiane, vem do pequeno produtor rural. E você pontuou aí a questão de solução, da gente pensar a nível município. Isso mostra que é uma responsabilidade de todo mundo, né, cara? Porque às vezes fica assim, é o presidente, é só o presidente. Não, todo mundo que está no poder público ali, no órgão público, comandando é responsável. Sim, então quando você pega, por exemplo, correção do salário mínimo, ou Bolsa Família, são estruturas fundamentais para melhorar a renda do país. Aí a gente está no nível federal. Mas será que no seu município, na sua cidade, vocês não poderiam pensar em começar a pegar terrenos da própria prefeitura, fazer hortas comunitárias? Tem exemplos disso no mundo inteiro. Você tem exemplos disso, Daiane? Na Holanda, tem regiões inteiras onde as pessoas usam os terrenos dentro dos bairros. Tem um coordenador, todo mundo contribui, planta, colhe. Você já imaginou isso? Quanto espaço a gente não tem ocioso? A própria prefeitura. Eu separei aqui alguns itens importantes para a gente pensar. Distribuição de cesta básica, mas aí incluindo frutas, verduras e legumes, que são mais perecíveis e a questão climática acaba afetando. Cozinhas comunitárias, hortas comunitárias, estímulo da agricultura familiar e uma parte que também pode ser com relação ao governo, aí especificamente, os estoques reguladores. Então, quando a gente pensa em fruta, verdura e legume, o impacto ambiental é muito grande. Agora, quando a gente pensa em carne, ovos, café, a gente pode pensar num estoque regulador. Então, assim, Daiane, sabe, eu acho que isso é uma responsabilidade de todo mundo para que a gente faça uma força-tarefa, coloque o assunto na mesa e melhore a qualidade de alimentação. Porque foi retirada a carga tributária de todos os itens in natura da cesta básica, agora na reforma tributária. Então, nós vamos ter uma melhora, inclusive, espero que sim, né, dos preços a partir do ano que vem. Mas a gente precisa começar já. Será que no nosso bairro a gente não pode fazer uma horta comunitária? Pois é, isso é verdade, né? Tem que partir também a iniciativa da gente. E aí o Fernando trouxe essa questão da alimentação, das pessoas passando necessidade, e a Lohane, essa desaprovação do governo, e logo mais a gente traz também, Carla, sobre o aumento do combustível, que é outra coisa também que pesa no bolso, né? As iniciativas do governo, as preocupações do governo, você acha que pode trazer melhorias para o nosso país? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa discutir exatamente essas questões, né? Nós não tivemos o repasse no final do ano passado para os combustíveis, porque mudou a política de preço da Petrobras. Se fosse a política anterior, a gente estava com aumento aí quase que toda semana, né? Então, isso daí é importante. É lógico que uma hora você vai ter que fazer ajuste. Isso daí acaba repassando uma parte para os preços. Mas a gente espera que a parte dos alimentos em 2025 dê uma acalmada, dê uma arrefecida, principalmente por causa do câmbio. O dólar precisa parar de subir, digamos assim, e se estabelecer num patamar mais baixo. Isso ajuda muito para que a gente consiga ter um volume maior de itens aqui dentro. O Fernando trouxe também essa questão das mudanças climáticas, a gente viu em todo o nosso país enfrentando, né? Muita chuva em alguns lugares, o Rio Grande do Sul ano passado foi assim chocante para todo mundo, queimadas extremas, destruições imensas, tudo isso também contribui para essas altas, né? Sim, isso daí contribui para as altas. Mas olha que interessante, como a gente tem esse peso do dólar forçando. Nós tivemos muitas queimadas esse ano, principalmente no estado de São Paulo, que é um grande produtor de cana-de-açúcar.
e nós tivemos uma estabilidade nos preços. Então, a gente também precisa. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque quando a gente escuta num noticiário, inclusive, olha, está tendo queimada, vai afetar a produção, a gente não precisa sair correndo para comprar, para abastecer e para se estocar. Isso também piora, Daiane, porque se todo mundo resolve sair para comprar mais do que precisa, isso também contribui para o aumento de preços e para a inflação. Então, eu acho que a gente precisa pensar nesse assunto seriamente, discutir possibilidades, mas sem pânico, porque esse pânico acaba levando as pessoas a fazer mais compra do que precisa. E isso também é uma coisa ruim. Carla, muito se discute também essa questão do pouco aumento no salário mínimo, dos super salários, né, dos ministros e dos políticos. Qual que é a orientação da senhora para as famílias que estão nos assistindo de como conseguir ali economizar, como conseguir se manter para não ficar sem dinheiro, mas também para conseguir se alimentar? Olha, uma grande alternativa importante é você cozinhar uma quantidade um pouco maior e congelar, né? Aproveitar aquele freezer que a gente tem lá em casa, para que ele é um grande aliado. Você economiza gás, você economiza tempero, você economiza tempo. Então, ter as refeições já parcialmente congeladas, isso ajuda muito, porque você acaba economizando. Então, essa é uma dica importantíssima que as pessoas muitas vezes não usam, não têm esse hábito no Brasil, que é fortemente usado fora do país, né? E outra questão é a sazonalidade, Daiane. A gente precisa sempre pensar e pesquisar produtos que estejam na época, porque quando você. Normalmente a gente compra a mesma coisa o ano todo, e isso daí acaba aumentando muito a nossa despesa com alimento. Por quê? Porque produto fora de época custa muito mais. Então, o que está na época, o que agora é, qual é o mês de consumir o quê? Se a cenoura está na época, a gente consome, se não está, a gente troca por alguma outra coisa. Então, a substituição é algo muito importante. E outra última questão que você falou, que foi discutido e o governo mandou para o Congresso, essa tentativa de fazer um freio nos super salários, que isso é uma afronta para a população brasileira, né? E, infelizmente, o Congresso bloqueou isso. Então, a gente também, quando fala em governo, a gente não está falando só no executivo, a gente está falando, sim, no Congresso do momento. E o Congresso do momento foi contra qualquer alteração nos super salários. Então, na hora de fazer vídeo, todo mundo defende a população, que os alimentos estão subindo e tudo, mas na hora de discutir super salários, todo mundo fica quieto. Então, sim, a gente também tem que apontar a responsabilidade do Congresso. E tem que acompanhar, não é só votar, né? Tem que acompanhar aquele político e saber se ele realmente mereceu, para na hora de votar de novo saber, ter uma sabedoria para escolher o candidato. Carla, que conversa boa, fica o convite para um retorno. Obrigada, Daiane, um prazer também, viu? Adorei conversar com você. Bom dia a todos os nossos ouvintes e uma ótima semana a todos. Boa semana para você, obrigada.